Então, a gente esmiuçou aí e vamos ler só o versículo 14. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Iniciando o texto de Cair Bar Schutel. O maior profeta precede o maior enviado. Aquele é a voz, este a ação. Um clama, exorta, previne. Outro aplana os vales, arrasa montes, derriba árvores e em sua passagem pela terra deixa um caminho firme, vasto, imenso, luminoso, que se eleva à morada eterna do Pai. Então, essa parte que a gente leu aí foi quando fala sobre. Jesus fala sobre João, né? Jesus cita João. Um momentinho aqui que eu vou pegar os meus escritos. Isso aí, Rose. A gente destacar quando ele diz, né? O maior profeta, João Batista, precede o maior enviado, que é Jesus. O maior espírito que veio à Terra até aquele momento, Jesus, né? Aquele é a voz. Então, quem é aquele? João. João. Este, a ação, Jesus. Né? Isso aí. Como ele falou, um clama, um exorta, um previne. O outro aplana as vales, arrasa montes, derriba árvores. Em sua passagem pela terra, deixa o caminho firme, vasto, imenso, luminoso, que se eleva à morada eterna do Pai. Então, a gente percebe que os dois têm funções importantíssimas. Os dois têm funções importantíssimas aqui, que a gente precisa ressaltar. Agora, um precede a chegada do outro. Se bem que eles são contemporâneos, o tempo de diferença entre eles é de meses de nascimento. Né? Mas João ele tem essa função de preparar o caminho para o outro, que é muito maior do que ele. Então, agora, nós vamos falar assim. O profeta, o precursor e o apóstolo. Apesar, não está aí no livro não, gente, só um instantinho, é uma parte, espera aí. Apesar de, às vezes, parecer que a humanidade terrestre está entregue às suas próprias forças, ao fazermos algumas reflexões com base nos dados da nossa própria história, notamos que isto não é verdade. A gente não está ao léu, né? Muito devemos a espíritos nobres que, desde o início, estão conduzindo o leme desta embarcação, que serve de moradia, a espíritos que para aqui vêm a fim de aprender e progredir. Nós vamos seguir a trajetória desses espíritos que temos hoje como nosso mestre e que ficou conhecido na Terra como Allan Kardec. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de João Batista, né? De Allan Kardec. Então, a gente vai tomar como ponto de partida o personagem Elias. Né, Rose? Nós vamos voltar agora no tempo? Hein, Rose? Aqui ele vai falar sobre João, né? Ele vai explicar. Isso. Mas eu queria falar antes de João. Você vai começar por Elias, o profeta Elias, né? Você pode ressaltar. Depois a gente retoma o texto de Cair Bar novamente. João, ok? O profeta João. Elias, né? Isso. Ou você quer ir até lá embaixo primeiro o texto?
Porque a gente não combinou, tá, gente? Nós estamos aqui no improviso. Você vai falando aí. Vai falar de Eli. Ela estudou lá e eu estudei aqui. Então vamos combinar agora, Rose. A Mesmo. gente vai até o terceiro, quarto parágrafo, a gente vai falar primeiro de João, e eu gostaria de primeiro ir lá em Elias. Depois a gente lê o texto, a gente já sabe de quem a gente está falando. Ok? Tá bom assim? Vai. Então vamos lá. Tendo por dados históricos registrados na Bíblia e nesta mesma fonte, né, nós iremos encontrar registro desse nobre espírito voltando à Terra, sempre com o objetivo de fazer com que a humanidade avance na via do progresso intelecto-moral. Então a gente sabe que João Batista foi Elias, não é isso? Então vamos seguir a passagem pela Terra em 3 momentos do Batista, do João Batista. 3 momentos. Nós vamos falar dele como Elias, como João, e por último, a gente vai deixar para mais tarde, tá? A última encarnação que a gente vai estudar também. Bom, Elias foi no século 9 a.C., né? No primeiro século da era cristã. Elias, o profeta. Elias viveu em Israel no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe, após a morte do rei Salomão. Ele anunciava Yahvé, Deus de Israel, face a Baal, Deus dos cananeus, do qual Jezabel, esposa do rei Acabe, era ardente missionária. A palavra Elias vem do hebreu Eliou ou Eliã, que quer dizer Yahvé é meu Deus. Então, o nome Elias quer dizer Yahvé é meu Deus. O profeta Elias tinha uma ardente fé em Deus, e seu objetivo era despertar no povo pagão a fé do Deus único, o Deus vivo, pregar a moral e defender os frágeis contra a tirania real. Ele surge no Antigo Testamento, numa hora em que a fragilidade do rei Acabe, pela falta de fé no Deus vivo, precipitava Israel no paganismo. E isso foi por volta de 875, 850 a.C., conforme a gente estudou com a Rose na parte da história do povo hebreu, né, Rose? No tempo de Elias, os profetas do Deus vivo eram facilmente massacrados pelos seguidores de Baal. Mas ele foi um sobrevivente e, segundo as tradições, fora arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Isso a gente viu também, né? Estudando a história do povo hebreu. Pouco antes de partir, ele passou seu manto a seus poderes e seus poderes a seu discípulo Eliseu. Foi muito emocionante esse estudo, né? Você quer falar mais um pouquinho de Elias, de acordo com aquele estudo que você fez? Não, vou esperar mais um pouquinho em seguida o texto. Vai falando, tá ótimo. Então vamos lá. Elias ressuscita o filho de uma viúva. Há uma passagem tocante sobre a vida desse grande profeta no livro 1, Reis, capítulo 17, versículos de 17 a 24. Quem tem a Bíblia aí pode pegar? Reis 1, primeira Reis, né? Capítulo 17, de 17 a 24.
Aguarda um pouquinho, quem quiser pegar para acompanhar. Quem não quiser pode só escutar. A gente está treinando a Bíblia, Rose. Vamos lá. Eu estou amando aprender, gente. Sinceramente. O que eu achava que era uma coisa chata se tornou uma coisa assim cativante, cativante. Tá procurando, Iraci? Ok. Ô, Denise, Oi, aqui, fala. é no Antigo Testamento, né? Antigo Testamento. Tem um reis e dois. Reis, tem dois. Um, Aí um, você falou que é reis, que capítulo? um. Tá bom, Capítulo 17. 17. Isso. Tá bom. 1 Reis, capítulo 17. Tá, vamos. E aqui está o título assim, achou, né? Isso, muito bem. Elias ressuscita o filho da viúva. Tem gente que já sabe essa passagem. Ali é do versículo 17. Pronto, Iraci? Então, vamos lá. Depois desses acontecimentos, o filho da dona da casa caiu doente. E a doença se agravou tanto que ele parou de respirar. Então ela disse a Elias: O que tenho eu a ver contigo, homem de Deus? Vieste à minha casa para lembrar da minha falta e causar a morte de meu filho? Elias respondeu: Dá-me teu filho. Ele o tomou nos braços da mãe e o levou ao quarto de cima, onde estava alojado, e o deitou sobre a cama. Em seguida, invocou o Senhor e disse: Senhor, meu Deus, castigaste até a viúva que me dá alojamento em sua casa, fazendo morrer seu filho. Depois, estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor. Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor atendeu ao clamor de Elias. A respiração voltou e o menino reviveu. Então Elias tomou o menino, desceu com ele do quarto de cima para a casa embaixo e entregou-o à mãe, dizendo: Vê, teu filho está vivo. E a mulher disse a Elias: Agora eu sei que és homem de Deus e que a palavra de Deus que pronuncias se cumpre. Então, essa viúva mal tinha com que se alimentar e alimentar seu filho. E nesse dia que Elias pegou o menino e rogou a Deus, implorando ao Senhor, pedindo que a alma dessa criança voltasse ao seu corpo, só que a alma não volta ao corpo, né? Depois de desencarnar, não volta. Então a gente sabe pelos nossos estudos do espiritismo o que ocorre, né? Mas o Senhor atendeu a prece de Elias. Então, ela diz que agora eu reconheço, depois dessa ação, que sois um homem de Deus. E a palavra do Senhor é verdadeira em vossa boca. E Elias ainda é lembrado hoje em dia como um homem virtuoso, respeitado por muitas religiões e comemorado em várias nações. Muitas montanhas levam seu nome, dentre as quais a mais conhecida é o Monte Santo Elias, no Alasca. O conjunto de livros de reis que trazem as narrativas da vida e dos feitos dessa grande alma é conhecido como o ciclo de Elias. Bom,
Vamos à predição da vinda do precursor do Messias. Naquele tempo, segundo os escritos bíblicos, o povo judeu estava esquecendo as leis trazidas por Moisés. Estava deixando de lado o culto a Deus. E a injustiça se alastrava, causando dor e sofrimento. No Antigo Testamento, no livro de Malaquias, por volta do século V antes de Cristo, nós vamos encontrar a predição da volta de Elias, agora como sendo aquele que viria preparar o povo para receber o Messias. Eis como está escrito sobre a vinda do precursor, que está em Malaquias, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Então, agora no Antigo Testamento, nós vamos procurar Malaquias. Malaquias está depois de Zacarias. Malaquias é o último antes do Novo Testamento. Na Bíblia, pelo menos a minha está assim, nessa ordem. Tem uma ordem certa, não tem, Rose? Estou estudando ainda. Isso, tem uma ordem. Então, na de vocês também está. Lá, antes do Novo Testamento. É o último mesmo. A minha Bíblia tem a página muito fina e eu tenho dificuldade de acessar. Mas eu vou conseguir aqui. Eu já deixei separado com papelzinho, porque eu tenho dificuldade. Achou? É o último profeta antes do Novo Testamento. Ó, aqui é o Novo Testamento. Começa o Novo Testamento na Bíblia. Antes é Malaquias. Ficou mais fácil? Vamos lá. Malaquias. Aqui nesse meu livro, a referência é 4. Mas na minha Bíblia não tem 4, só tem 3. Então, na minha Bíblia está em 3. Capítulo 3. Pode ver na sua Bíblia aí, ô Rose, se está diferente? É 3, né? Mas na minha referência, que é do... 3, versículo 1, vão. Isso. 3, versículo de... Aqui está de 4, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Mas a gente vai ver aqui. 3. Eu vou começar do 1, tá? Vocês acharam, gente? Ok. Vou enviar o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Ele está chegando, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do fundidor e como sabão das lavadeiras. Ele se assentará para fundir e purificar a prata. Ele purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E eles se tornarão para o Senhor, aqueles que apresentam uma oferenda conforme a justiça. A oferenda de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha atenta contra os adivinhos,
contra os adúlteros, contra os que juram falso, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão, e violentam o direito do estrangeiro sem me temer, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então vamos lá. Essa é a predição. Então, nesse Antigo Testamento, no livro de Malaquias, por volta do século V a.C., vamos encontrar essa predição. Eis como está escrito sobre a vinda do precursor. O Senhor disse a Malaquias: lembrai-vos das leis de Moisés, meu servidor, lei que lhe deixei na montanha de Horebe, para que ele levasse a todo o povo de Israel meus preceitos e meus mandamentos. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que chegue o grande dia do Senhor. Olha quem está falando. E ele reunirá o coração dos pais ao dos seus filhos, e o coração dos filhos aos dos seus pais, para que, vindo, eu não lance anátema sobre a terra. Agora vamos ao comentário de Santo Agostinho sobre a nova vinda de Elias. Santo Agostinho comenta a predição de Malaquias em sua obra intitulada A Cidade de Deus, livro 20, capítulo 24. Reproduzimos aqui um pequeno trecho. Após ter advertido os judeus para que se lembrassem da lei de Moisés, bem prevendo que ainda por longo tempo eles não a conceberiam espiritualmente, logo a seguir a Escritura acrescenta: eu vos enviarei Elias de Tesba, antes que esse grande e luminoso dia do Senhor chegue. E ele volverá o coração do pai ao do filho, e o coração do homem ao de seu próximo, para que no meu advento eu não lance anátema à terra. É uma crença bastante geral entre os fiéis que no fim do mundo, antes do julgamento, os judeus devem crer no verdadeiro Messias, isto é, no nosso Cristo. Né? Então, quem é que vai anunciar? Quem é que vai vir antes dele para preparar as pessoas, para lembrar da lei que estava sendo esquecida? Por meio desse grande e admirável profeta Elias, que lhe explicará a lei. Além disso, não é sem razão que se espera nele o precursor do advento de Jesus Cristo, pois não é sem razão que ainda agora se crê que ele vive. É certo, com efeito, segundo o testemunho da própria Escritura, que ele foi arrebatado num carro de fogo. Quando ele vier, explicará espiritualmente a lei que os judeus ainda entendem carnalmente. E ele unirá o coração do pai ao filho. O sentido é que os judeus, que são os filhos dos profetas, no número dos quais está Moisés, compreenderão a lei como seus pais, e assim o coração dos pais se reunirá ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao de seus pais, quando tiverem os mesmos sentimentos. Então, todos nós estaremos ligados quando tivermos o mesmo sentimento de amor uns pelos outros. E olha que isso já foi dito, ó. E nós somos os filhos dos profetas, né? Os que nos precederam, que for chegando dos tempos até chegarmos a nós. E a gente ainda não compreendeu a lei de amor. Então, quem era esse que viria antes do mestre? Seria o Elias.
E quem é que foi Elias? João Batista, né? Então, João Batista foi o precursor. Então, segundo o Evangelho de Lucas, João é filho do sacerdote Zacarias e de Elizabeth, prima de Maria, mãe de Jesus. Então, João Batista é o primo de Jesus. Isso todo mundo sabe, né? Zacarias orava a Deus com fervor diante do altar. O anjo Gabriel apareceu ao seu lado e Zacarias assustou-se. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, pois tua prece foi ouvida. Tua esposa te dará um filho e tu lhe darás o nome de João. Ele será para ti um motivo de alegria e contentamento, e muitos se felicitarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem outra bebida que possa embriagar, e será repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele conduzirá ao Senhor, seu Deus, muitos dos filhos de Israel. Caminhará diante dele com espírito e com poder de Elias, para reunir os corações dos pais aos dos seus filhos e chamar os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Aí o que eles fizeram, os judeus? Nós somos o povo escolhido, né? Ainda, né? Dentro de si esse orgulho, né? Isso está em Lucas, capítulo 1, e versículos de 5 a 17. Como já está em Lucas, depois a gente olha, não precisa olhar agora, tá? Porque eu já li esse pedacinho, que está escrito lá em Lucas, já está aqui. João Batista é Elias reencarnado. O Novo Testamento tem algumas passagens que atestam de forma clara que João Batista, o precursor de Jesus, é Elias reencarnado. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 1 a 10, nós vamos ler o seguinte. Vamos lá. Aí eu... gente, tá aqui. Eu não sabia onde eu tinha posto, tá aqui. Vamos lá, Mateus. Foi Mateus ou Lucas? Mateus, capítulo 11, de 1 a 10. Que a gente já leu no início. Não foi? Lembram? E sucedeu que, concluindo suas recomendações aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e proclamar nas cidades deles. João, aí foi essa parte aqui é quando João foi preso, tá? João, ouvindo no cárcere, porque eu li mais à frente, né? João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos e por meio deles disse-lhes: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Então João mandou os discípulos dele lá em Jesus perguntar: És tu aquele que vem ou esperamos outros? Jesus lhe respondeu: Jesus em resposta disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Então, o que vocês ouvem e estão vendo? Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem,
mortos são erguidos, pobres são evangelizados, e bem-aventurados quem não se escandalizar em mim. Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João. Saístes ao deserto para contemplar o quê? Vendo aquela parte que eu li do caniço? Um caniço sacudido pelo vento? Mas então saíste para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta, pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Amém, vos digo. Né? Então, é porque eu não li a parte antes. Eu li depois, daí para baixo, porque eu deixei a parte de cima para ler agora, para não ficar repetitivo, né? Então, é exatamente isso. Jesus ali está explicando e tem essas testemunhas, que são Lucas, João, são os evangelistas, né? Mateus. E hoje o tempo vai... Então, nós vamos pegar agora o livro de Cair Barchuta para a gente continuar na nossa leitura. Segundo parágrafo, não foi? Nós paramos? Vamos lá. Carmen, você pode ler esse segundo parágrafo para a gente, por favor? Claro. A autoridade de Jesus é verdadeiramente universal. Espírito superior que preside os destinos do nosso planeta. Conhece-lhe a natureza, bem como a atmosfera e o círculo. Carmen. Não, Carmen. O maior profeta, segundo parágrafo. O maior profeta. A folha saiu do lugar. João batiza. É a página mesmo? Caiu tudo aqui. 198. 198. Para mim é 238. Isso, e 238. Ai, desculpa. 198. João batiza com águas de arrependimento. É isso aí, vamos lá. Para apagar neles as nódoas dos eleitos. Jesus, com fogo, destrói e calcina as doutrinas humanas que lhes obscurecem as almas. Se aquele limpa, o outro alveja, para que o Espírito de Deus reflita neles o amor de Deus e do próximo, que resume a lei e os profetas. João então, isso, querido, só um instantinho, só esse parágrafo. Então, vamos lá. A gente estava lendo antes, né, no parágrafo anterior, conforme a Rose comentou. Um é o João, que veio preparar. O outro é Jesus, né, que executou. Não é isso? Então, ele diz que João batiza com águas arrependidos. E Jesus, com fogo, destrói e calcina as doutrinas humanas que lhe obscurecem as almas. João limpa, Jesus alveja, né? Para que o Espírito de Deus reflita neles o amor de Deus e do próximo, que resume a lei e os profetas. Então, tudo que foi dito antes. João representa os profetas, é o maior dos profetas, dos nascidos de mulher, conforme a gente leu lá. Jesus é a graça e a verdade, que recebeu no Tabor os testemunhos da lei, pelo Espírito de Moisés e da profecia,
pelo espírito de Elias. O nosso mestre é o maior dos enviados. A voz o aclamou quando disse: Este é o meu filho dileto. Ouviu. Todas as vozes do Pai Celeste deram testemunho do Nazareno. A lei, a profecia, a graça e a verdade. De fato, ele é o Filho unigênito de Deus em sabedoria e amor. Eu queria aqui falar, quando ele fala assim, Pode falar. Eu achei que você queria falar alguma coisa. Vamos lá, pode comentar. ele é o maior dos enviados. A voz o aclamou. A voz é o profeta. A voz o aclamou. Quando diz, desculpe, a voz é o Senhor, né? Quando disse, este é o meu filho dileto. Essa voz é. Todas as vozes do Pai Celeste deram testemunho. Todos os profetas antes de Anteriores. o testemunho do Nazareno. A lei, a profecia, a graça e a verdade de fato. Ele é o Filho unigênito de Deus em sabedoria e amor. Nesse livrinho aqui, ó, Os Profetas, de João J. Boltinho, no volume 3, quando ele vai falar de João, ele diz assim: a saga de João não registra qualquer notícia de sua infância e mocidade, aproximadamente pelo ano 30 da era cristã, sendo Herodes tetrarca da Galileia, veio a palavra mediúnica a João, que percorria todos os arredores do Jordão, pregando o batismo do arrependimento. Ele pregava o batismo do arrependimento, conclamava as pessoas a se arrependerem, tá? Entre outros ensinamentos, dizia aos que vinham para o batismo: produzir frutos dignos do arrependimento. Quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas a perguntar: quem és tu? És o Cristo? Porque os sacerdotes e os levitas, todo o povo judeu, estava à espera do Messias, que havia sido prometido desde a época de Abraão. Então, quando eles viram alguém falando com tanta força, com tanta audácia, já ficaram pensando: será que é esse o Messias que nós esperamos? E eles foram até lá e perguntaram: quem és tu? És o Cristo? E João respondeu: eu não sou o Cristo. Aí eles perguntaram: és então Elias? Isso é uma prova de que eles acreditavam na reencarnação, não com a clareza que nós entendemos hoje. Mas quando eles perguntam: és então Elias? Por quê? Porque havia sido profetizado que Elias retornaria. Então eles já pensam: será que João é Elias? E ele diz: não sou. Declara-nos, pois, quem és, o que dizes a teu respeito? Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. Então, olha só, eu sou a voz do que clama no deserto. Como são os corações daqueles que vivem, entre aspas, em pecado? É um deserto. É um deserto de amor, é um deserto de paixão, é um deserto de caridade. Então ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu clamo nos corações daqueles que ainda não aceitam os ensinos de Jesus. Entendeu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Não é o deserto de areia, é o deserto do ser, da incredulidade, da falta de conhecimento, da falta de amor. Entendeu? Eu sou a voz que clama no deserto. E aí ele diz: eu vos batizo com água pelo arrependimento. Está lá em João, capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas vem aí o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias.
Ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Pentecostes. Ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Lembra do Pentecostes? Quando todos ali recebem aquela profusão de energias vindo do alto e eles começam a falar em línguas, desenvolvem vários tipos de mediunidade. Então ele diz que ele não é o Cristo. Ele batiza com água pelo arrependimento, mas virá o outro que vai batizar com o fogo do Espírito Santo. Então ele ali está anunciando, ele está dizendo qual é a tarefa dele e a tarefa de Jesus. O que Jesus vai fazer e o que ele faz. E ele mostra que entre o que ele faz e o que Jesus faz, há uma grande distância. Entendeu? Segue aí. Pode seguir, Denise. Aí ele diz que, né, todas as vozes do Pai Celeste deram testemunho do Nazareno, a lei, a profecia, a graça e a verdade. De fato, ele é o Filho unigênito de Deus em sabedoria e amor. Então, você leu essa parte do verbo. E nós estamos ainda no João, né? Peraí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, certo? Ele vai aqui. João é o maior expoente. João. Eloá, você pode ler para a gente? João é o maior expoente da profecia, porque profetizou a vinda e a missão do maior dos enviados. O Espírito do Cristo é maior do que tudo e do que todos, porque ele foi e é o expoente do Verbo de Deus. E verbum caro fatum est et. Habitavis in nobis. O Verbo se faz carne e habitou entre nós. Na antiga dispensação, Elias é o mais poderoso dos profetas. Na nova dispensação, João Batista é o maior na novíssima. Allan Kardec é o elevado bom senso, a sublimação da profecia em todo seu mais elevado surto. Et si vultis repussere ipsi este Elias, que ventures est. E se queires dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, vamos parar aí. Vamos parar aí um pouquinho. Meu latim, hein? Sui generis. Bom. E agora eu me perdi onde eu estava lendo. Aqui. O meu texto de base. Bom, eu parei que eu passei aqui uma página. João Batista Elias reencarnado, né? Foi onde eu parei. Isso. Aqui eu queria só lembrar uma coisa. Quando ele Lembra? Na antiga dispensação, Elias é o mais poderoso dos profetas. Na nova dispensação, João Batista é o maior na novíssima dispensação. Então, dispensação significa separação de épocas, tá? Dispensação é
separação de épocas. Quer dizer, na primeira época, no primeiro momento, Elias é o mais poderoso dos profetas. No segundo momento, na segunda época, João Batista. Então você vai pensar, na primeira revelação, que é Moisés, nós temos, durante o período da primeira revelação, que é o Antigo Testamento, nós temos Elias, o mais poderoso dos profetas. Na segunda revelação, que é Jesus, nós temos João, o maior dos profetas, tá? E Allan Kardec é elevado o bom senso, a sublimação da profecia e seu mais elevado surto. Quer dizer, na terceira revelação virá Allan Kardec, né? Então ele está dividindo aqui em épocas, tá? Ele está fazendo a divisão aqui em épocas, para que a gente possa compreender a função desses dois profetas. Elias tem a sua função no primeiro período histórico e João tem a sua função no segundo período histórico. Então, Kardec fala sobre o novo advento de Elias. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois assim profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que deve vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Está em Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta mesma passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que deve vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Porque Jesus e João Batista são contemporâneos, né? Ele é primo, um nasceu meses antes do outro, né? Não é isso, Rose? Então, Jesus aí explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que deve vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Isso é outra alusão à violência da lei mosaica, né? A lei mosaica ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Isso a gente estudou bem, né, nos ensinos, né? A terra prometida, que era paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Não é isso? Então Jesus acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Elias já voltara na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora,
Como ele não pode voltar senão tomando um novo corpo, então aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências, como disse a Rose, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, número 10, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o capítulo 4, Tem 4. e no Ressurreição e Reencarnação, no item 10 e 11, né? Porque a gente não precisa pegar o Evangelho agora, né? A gente está citando onde nós temos escrito isso. Então, como ele a Eloá leu para a gente aí, e como a Rose confirmou, a antiga dispensação, Elias é o mais poderoso. Na nova dispensação, João Batista é o maior. E na novíssima dispensação, Kardec, que é o bom senso, né? Como dizia ele, era bom senso em pessoa, né? A sublimação da profecia em seu mais elevado surto, né? Em seu mais elevado grau. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Elias é o poderoso dominador das águas. De frente para o alto, eu estou lendo o Cair Barchútel, tá, gente? Desculpa que eu passei de um texto para outro. Mas eu fui fazendo o link. Elias é o poderoso dominador das águas, de frente para o alto, e fez parar as chuvas por 3 anos e 6 meses. Ergue um holocausto a seu Deus. O fogo o consome. O céu cobre-se de espessas nuvens, e as chuvas caem em jorros para fertilizar a terra. Nas margens do Jordão, sua paragem predileta, a um sinal da sua capa, as águas se abrem e ele passa a pé, enxuto. Elias é o profeta das águas. João avoluma as águas do Jordão com a multidão que ouve sua voz. Allan Kardec, faz manar do coração, dos rins e do ventre dos que buscam a Jesus Cristo rios de água viva, desvendando os arcanos do espírito da profecia. Mas quem batiza com o espírito do Pai é aquele que é sobre todos. Tem algo para falar nessa parte, Rose? Por enquanto, não. Você vai falar no final? Será que a gente consegue terminar hoje? Elias apelou para as águas e para o fogo. João para a água e para o sofrimento. Allan Kardec para o sentimento e para a razão. Mas os três são o mesmo espírito. Um fere e castiga, outro corrige e ensina, o último vivifica e salva. Eu queria só colocar aqui, diz aqui, né? Ele diz, os três são o mesmo espírito. Um fere e castiga. Nós sabemos que o episódio da morte dos sacerdotes de Baal, não é? Elias propõe, ele quer que todos aceitem ali o Senhor. Tem toda uma passagem no Evangelho, está lá em 1 Reis 18, versículo de 20 a 40, quando tem todo aquele episódio daquela cerimônia aonde ele faz acender a fogueira,
quando os servidores de Baal não haviam conseguido. Quem quiser depois procurar, está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 20 a 40, onde ele se coloca ali e depois, como ele sai vitorioso, ele manda imolar, matar todos os sacerdotes de Baal. Então, enquanto Elias, ele fere e castiga. Ele fere e castiga. Depois, como João, nós vamos encontrar em João ele ensinando. Você vai achar lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1, né? Quem tiver aí Mateus, capítulo 3, versículo 1, a postura dele já é diferente, tá? Tá lá, Mateus, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: naqueles dias apareceu João pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está pronto. Enquanto Elias, ele mandou cortar a cabeça. Como João, ele não manda cortar a cabeça. Ele não diz: vou cortar a cabeça daqueles que são pecadores. Como Elias, como João, ele diz: arrependei-vos. Mudou a postura dele. Percebeu? Como A Elias, postura é mais de fala, né? de ensino. É mais Ele de ensino. corrige e ensina. Como João, ele castiga e mata. Ele fere. Não, como Elias. Desculpe, como Elias. Ele fere e castiga. Ele manda arrancar a cabeça. Como João, ele corrige e ensina. Como Kardec. Introdução de O Livro dos Espíritos. E último item do Livro dos Espíritos, na introdução. Último item da introdução do Livro dos Espíritos. Você for lá. Eu não pedi livro dos espíritos, não. Livro dos Espíritos, na introdução, eu vou ler aqui rapidinho. Na introdução, último parágrafo do último item. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado entre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se de cego para fazer perceptível a luz. Como Kardec, ele vivifica e salva. Mas aonde você encontra claro isso é, se vocês quiserem abrir, Mateus 17. Mateus 17. Versículo 9. 17, versículo 1. Mateus 17, versículo 9. Está escrito assim: uma pergunta a respeito de Elias. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém essa visão. Mateus capítulo 17, versículo 9. Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus. Olha o que Jesus responde: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Ele terá que vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Pergunto, quando ele diz, deixa eu passar uma ambulância aqui, quando ele diz, certamente Elias terá que vir para restaurar tudo, João Batista veio e restaurou tudo? João Batista veio e restaurou tudo? Não, não. E o verbo está no futuro. Elias terá de vir para restaurar tudo. Aí ele diz, eu vos digo, porém, que Elias já veio. Ele está mostrando Elias em dois momentos. Elias que veio para ser aquele que abre o caminho para ele, pregou no deserto dos corações. Mas Elias não teve condições de restaurar tudo.
Repare o seguinte, vamos imaginar que esses versículos estivessem numa ordem contrária. Vamos dizer que estivesse assim, escrito assim: eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Aí depois ele dissesse assim: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Vocês não entenderiam? Vamos imaginar que a tradução, na hora da tradução, eles podem até ter trocado isso de lugar. Mas no primeiro versículo, no 11, ele diz: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Restaurar tudo. Isso é a doutrina que faz. É a doutrina espírita que restaura tudo, que coloca tudo no seu devido lugar. João Batista não tinha condições de fazer isso. Nem Jesus teve, porque ele disse: eu vou ter que enviar o Consolador. Porque Jesus não tinha condições de restaurar tudo à época dele, porque os homens não estavam prontos para isso. Então ele disse: Elias terá de vir. Ele jogou isso aqui no futuro para restaurar tudo. O que é que veio restaurando tudo? Foi o Consolador, a terceira revelação. Foi a terceira revelação. E quem codificou? Allan Kardec. Aí ele diz: Elias já veio. Ele também. Então ele mostrou três fases, dois momentos de Elias. Vindo como João, sendo predecessor, abrindo o caminho para ele, e foi o máximo que ele conseguiu, porque logo que fizeram com ele. Mas depois ele diz: Elias terá de vir, quer dizer, novamente, para restaurar tudo. E o que vai restaurar tudo é o Consolador. O Pai lhes enviará o Consolador, que irá dizer tudo aquilo que eu não disse. Como o povo daquela época era muito focado em si mesmo, eles pensaram que era para aquela época, mas não era. Era para o futuro. Só que o Consolador que veio precisava de Elias para organizar novamente, para organizar tudo aquilo. Então ele está aqui. Certamente, olha só, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Não como João Batista, mas como Allan Kardec. Perceberam? Está escrito aqui. A gente não sabe se foi a tradução, porque a gente sabe como foram feitas essas traduções. Se nas traduções eles trocaram os versículos de lugar, ou foi Jesus dizendo a si mesmo. Mas fica muito claro. Tá? Muito claro no 17:11. Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. O que é o Consolador, a doutrina espírita? Não é o cristianismo redivivo? Para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. E ele diz: assim também o Filho do Homem irá sofrer por parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. O que veio e o que há de vir, novamente, para restaurar tudo. Então, quando ele diz isso, para restaurar tudo, a gente sabia, a gente percebe, não foi ao tempo de Jesus. Se ele, João, tivesse restaurado tudo, não haveriam as cruzadas. Não haveriam as cruzadas. Não haveria Inquisição. Não haveriam as questões que aconteceram à época de Kardec. Ele veio para restaurar tudo. Ele veio trazendo o Consolador, porque o Consolador queria restaurar tudo, com a falange dos espíritos de verdade. Mas tinha que ter alguém encarnado para organizar, para ser aquele que vem
antes, organizando tudo para deixar claro para todos nós. Não está claro aqui, que é novamente. Rose, e a gente vai ter que deixar ainda as próximas considerações, que ainda tem muito para discutir, para a próxima aula, porque nosso tempo já esgotou. Na próxima aula, tá bom? É um estudo maravilhoso. A gente tem que esmiuçar mesmo para a gente compreender aos pouquinhos, sabe? E ir encadeando as ideias, né? Para que tudo se torne claro para a gente. E a gente, quantas vezes já leu esses versículos e a gente não compreendia? A palavra do Senhor, de Jesus, né? É a palavra de Jesus. Então, nós vamos encerrar aqui. Semana que vem a gente faz essa aula para ir amarrando essas situações. Falando de João, do momento dos 3, tá? Conversando sobre isso um pouco mais, entendendo o porquê a doutrina vem para restaurar tudo. Restaurar o quê? Os ensinos de Jesus. Não foi isso que o Senhor falou? Eu vos enviarei o Consolador, que irá lhes explicar tudo que eu não pude dizer. Restaurar o que ele disse e que foi mal compreendido. Né? E o que foi mal compreendido. E é o que a doutrina dos Espíritos faz. Explicar aquilo que nos ensinos de Jesus foi mal compreendido, ou que não foi nem entendido, podemos dizer assim. Nem entendido. Com certeza. Ou aquilo nem até que foi entendido, mas que os homens buscaram ignorar porque não interessava. Não interessava. Né? Então vamos Exatamente. Aqui, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, Criador, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui estudando essa doutrina abençoada e buscando entender um pouco melhor os ensinos do Mestre Jesus. Que o Pai nos abençoe, nos fortaleça e equilibre as nossas energias hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, daqui a 5 minutinhos nós retornamos para a nossa palestra pública. O nosso irmão Moisés, eu não sei se ele já chegou, deve estar chegando aí, tá bom? 5 minutinhos para a gente dar uma respiração. E aí a gente vai, ele já está por aí. Já ouvi a voz do nosso... Eu estou aqui. Tá bom, daqui a 5 minutinhos a gente retorna, tá bom? Tá bom.